Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós leremos um texto chamado Quando Repreendido por Deus. O meu nome é Miriam Anita e este texto que vamos ler é um texto que foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. O objetivo do texto, que foi escrito pela irmã Michele Moreira, é o de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Por isso que a meditação do Manancial é baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não fui eu quem escrevi o texto, eu não ajudei a irmã Michele Moreira a escrever, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Jesus, hoje falaremos sobre repreensão, que nós possamos estar atentos quando o Senhor nos repreender, para que possamos mudar a rota que estamos tomando. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a compreender o texto. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículos de 1 a 7, e diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você quem deve dominá-lo. Amém? Bom, então o nosso texto vai dizer como que a gente é quando repreendido por Deus, né? O que a gente tem que fazer? E o versículo escolhido pela irmã Michele Moreira foi o 7, que diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Bem, a irmã Michele Moreira vai contando aqui, vai descrevendo que ela ama muito o jardim dela. Então, eu fico aqui imaginando ao ler que ela deve ter um jardim bem bacana. E ela vai contando que a gente tem que se dedicar a tudo que a gente ama. E como ela gosta de jardinagem, o que ela fez? Deu o maior trabalho para plantar o jardim dela, a flor que ela escolheu, cuidar. Então ela colocou flores e cactos em toda a lateral lá do terreno dela e cercou o terreno, né? Ficou tudo bonitinho. Para quê? Para impedir que a grama crescesse, né? E ficasse lá no meio e acabasse estragando a beleza do jardim dela. Mas o que ela fala? Não adianta nada o esforço dela, porque sempre que ela faz longas viagens, que ela demora para voltar, quando ela chega em casa, ela tem que recomeçar tudo que ela tinha feito. Por quê? O trabalho dela fica como se fosse um trabalho em vão, porque ela tem que tirar toda a grama que entrou por debaixo lá da cerquinha dela e acabou avançando sobre as flores, sobre o cacto e acabou impedindo que eles crescessem. E aí ela faz uma metáfora, uma ilustração referente ao jardim dela. Ela diz também que assim é o pecado, né? Que você, no começo, né, sem que ninguém perceba, sem você mesmo perceber,
ele vai entrando na nossa vida, se esgueirando e vai acabar avançando na vida da gente, e a gente acaba sendo tentado pela nossa própria cobiça, e a gente acaba sendo arrastado e seduzido por ela, até que o pecado se mostre, né? E a gente vê os frutos do pecado, né? Que a palavra diz que o fruto do pecado é a morte. Então, muitas vezes a gente vai abrindo precedentes, não vai percebendo, né, que o pecado está se entranhando na nossa vida, e quando a gente vê, ele já está dando fruto. Isso a gente pode ver em Tiago 1,14, que diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido da luz, o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, a palavra está dizendo que o resultado do pecado é a morte. Então, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes a gente vai abrir um precedente e não se dá conta, né, dos malefícios do pecado. E a gente lê aqui em Provérbios 28:13, diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ora, o que aconteceu? Caim, ele já agiu mal, né? Ele não priorizou a Deus, ele não separou o melhor para Deus. Mas quando Deus deu uma bronca nele, quando Deus falou, não vou aceitar a sua oferta, ela não está justa, não está certa, não está íntegra, não quero. Ele, em vez de se arrepender, o que ele fez? Ficou bravo, ficou muito bravo, ficou uma fera. E o que ele devia ter feito? Ele tinha que ter se arrependido. Ele teria que dominar aquele desejo mau que lá no fundo do coração dele ele estava nutrindo. E se Caim tivesse agido dessa forma, sendo humilde, reconhecendo seu pecado, a história dele teria sido totalmente diferente, né? Porque todos nós conhecemos a história de Caim e Abel, e por fim, nós sabemos que Caim acabou cometendo um homicídio. Por quê? Porque ele não dominou os desejos maus do coração. Então fica a dica: quando você for repreendido por Deus, não fica com o coração duro, não endurece o coração que nem se fosse uma pedra. Seja humilde, reconheça, peça perdão, que a gente possa realmente, em contrição, arrependido, confessar diante de Deus que a gente errou. Senhor, pisei na bola, fiz mal, fiz errado, não estava legal. Eu reconheço que o que eu fiz foi um desejo mal do meu coração. Então a gente tem que se arrepender e se voltar para Deus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó: Deus nos corrige porque nos ama, como está lá em Hebreus 12:6. Vamos mostrar aqui Hebreus 12:6. Diz assim, ó: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amém? Olha que maravilha, né, irmãos? Bem, eu termino aqui deixando o meu abraço de ursa, lembrando que o abraço é um encontro de dois corações e que ele só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas a gente reconhece quando Deus nos repreende e a gente se humilha e pede perdão, para a gente o abraço dá muito certo. Irmãos, também quero que vocês se lembrem o que está no Salmo 73, versículos 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso, tá? Bem, eu me despeço agora com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.